O Vasco entra em campo domingo, 4 horas da tarde, para enfrentar o Bahia na Fonte Nova. O Vasco vem de 4 derrotas consecutivas, mas o Vasco tem a oportunidade de se recuperar no Campeonato Brasileiro. Isso porque o Vasco terá retornos importantes para essa partida, mas também vai contar com desfalques importantes. Bom, temos que nos lembrar que o Vasco vinha de uma ótima sequência, vinha fazendo bons jogos, se defendendo bem, levando pouquíssimos gols e marcando muitos gols. O Vasco, nesses últimos 4 jogos, levou 10 gols, fez somente 1, mas eu acredito que o Vasco hoje sim tem um time que dá para vencer o Bahia na Fonte Nova. Basta os jogadores do Vasco jogarem como homens esse jogo, não jogarem com medo, acovardados, que sim, dá para o Vasco sair com resultado positivo. E agora eu vou te mostrar qual é a provável escalação que o técnico Fernando Diniz vai colocar em campo. Vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Bahia lá na Fonte Nova. O Vasco que vem de um tabu grande sem vencer o Bahia lá. Mas todo tabu existe para ser quebrado. E como eu falei, o Vasco conta com retornos muito importantes para esse jogo. Eu vou citar todos eles agora para vocês. Para começar, o Vasco terá o Léo Jardim como seu goleiro titular nesse jogo. Isso é uma certeza. O Léo Jardim, inclusive, fez um bom jogo no Vasco contra o Grêmio. Infelizmente, o Vasco não conseguiu sair com resultado mesmo com a boa atuação do Léo Jardim, porque o Vasco não produziu nada ofensivamente. Na lateral direita teremos o retorno de Paulo Henrique ao time titular. Ele cumpriu suspensão no jogo contra o Grêmio, havia sido expulso e também estava servindo na seleção brasileira, então não daria tempo dele jogar. Paulo Henrique retorna ao time titular e é muito importante para o Vasco. Se o Paulo Henrique jogar bem, o Vasco tem muito mais chance de vencer o jogo. O Puma Rodrigues é um lateral que tem características diferentes. Eu prefiro o Paulo Henrique até pela força física, velocidade, puxada de contra-ataque muitas vezes. É um jogador que quando ele tá confiante e tá bem, ele faz muito crescer esse lado direito do Vasco. O Vasco também contará com o retorno de Cuesta para a zaga. Carlos Cuesta será zagueiro do Vasco nesse jogo, titular. Bom, no último jogo contra o Grêmio, o Hugo Moura foi o titular nessa posição. E a gente sabe que o Hugo Moura na zaga, eu não vou te falar que ele não cometeu grandes falhas, mas o Cuesta é um zagueiro de nível seleção colombiana, tem grande chance de estar na Copa do Mundo, dependendo das atuações dele com a camisa do Vasco, e retorna ao time titular. Cuesta é muito importante para o Vasco, tanto na saída de bola, tanto também nesse jogo defensivo para o Vasco conseguir não levar gols. E ao lado dele vai jogar o Robert Renan. O Robert Renan cresce de produção quando está ao lado do Cuesta. É uma dupla de zaga que deu liga no Vasco. Torçamos para que eles voltem a não ser vazados e consigam fazer o Vasco não levar gols nesse jogo. Na lateral esquerda, Lucas Piton será o titular pelo Vasco mais uma vez. O Piton fez um primeiro tempo ruim contra o Grêmio, foi substituído porque estava sentindo mal-estar. Entrou o Vitor Luiz, que sequer pode jogar esse jogo pelo protocolo de concussão. Mas o Lucas Piton, como ele não teve nenhum problema físico, muito provavelmente ele será o lateral titular do Vasco nesse jogo. Caso o Piton não tenha condições de jogar o jogo contra o Bahia, quem joga é o Puma improvisado pela lateral esquerda, como ele já jogou há muito tempo, né? Fez jogos até bons, o Puma jogando como lateral esquerdo do Vasco, participou dessa sequência vencedora do Vasco no campeonato. E aí no meio de campo o Vasco terá o Barros como titular. Torçamos que o Barros faça um grande jogo. E aí tem a dúvida, né, cara? A eterna dúvida. Quem vai fazer a dupla de volante com o Barros? Fernando Diniz ganha novamente o retorno do Hugo Moura como opção para o meio de campo e tem o Tietê. Ele gosta muito de jogar com o Tietê. Tem grande chance do Tietê novamente ser o titular. Eu iria nesse jogo com o Hugo Moura para dar uma sustância defensiva maior, com Barros e Hugo Moura de volante. Eu deixaria o Tietê no banco de reservas, até porque o Tietê não vem bem. O Tietê não tá fazendo bons jogos. Eu sei que com o Hugo Moura jogando de volante, a saída de bola fica até um pouco mais complicado. O Moura tem muita dificuldade de virar o quadril, tem muita dificuldade de jogar de costas, de sustentar essa pressão do adversário, mas com o Hugo Moura jogando como volante, o Vasco ganha, né, um pouco mais de lançamento. Essa bola longa do Hugo Moura é boa para conseguir conectar com os pontas, até mesmo com o atacante. Mas eu acredito que essa realmente é a grande dúvida no time do Vasco, ir com o Hugo Moura ou ir com o Tietê como titular de volante. E aí, do meio para frente, o Vasco vai ter o desfalque do Felipe Coutinho,
Coutinho e quem deve assumir a vaga de titular a princípio é o Matheus França. Matheus França é o reserva imediato do Felipe Coutinho. Ele jogando na posição dele como meia, eu acredito que ele pode ser muito mais produtivo do que jogando improvisado em outras funções. Matheus França deve ter uma oportunidade de ouro de limpar a sua barra desde que ele chegou no Vasco. Matheus França vem de atuações abaixo, não vem jogando bem e essa oportunidade cai no colo dele. Se ele aproveitar essa oportunidade, fizer um grande jogo, ajudar o Vasco a sair de lá com os 3 pontos, com certeza a torcida do Vasco vai perdoar o Matheus França e vai começar a apoiar esse jogador. Tudo depende dele ter uma boa atuação. Só depende dele. Então o Matheus França deve ter essa oportunidade como meia. O Andrés Gomes retorna ao time titular do Vasco na ponta direita, e aí o Andrés Gomes e o Paulo Henrique têm um papel muito crucial para o Vasco conseguir marcar gols, porque eles são jogadores do Vasco que tem um contra um, que tem o drible, que tem a velocidade para chegar na linha de fundo, que tem a qualidade, né, do drible para passar da marcação do adversário e explorar realmente cruzamentos para dentro da área, às vezes até mesmo infiltrações por dentro. O Andrés Gomes tem velocidade, isso é algo que falta no time do Vasco. E até tu vê que quando ele não joga, o time do Vasco fica muito lento, fica moroso, troca de passes lenta para lá, para cá, não acelera em momento algum para tentar um contra-ataque ou algo do tipo. Isso acontece quando o Vasco não tem o Andrés Gomes e também não tem o Paulo Henrique, que é outro jogador de velocidade. E na ponta esquerda, provavelmente teremos novamente o Nuno Moreira jogando como titular. Bom, é muito importante, principalmente nesse jogo que o Vasco não terá o Felipe Coutinho, que vai cumprir suspensão de cartão amarelo, que também pode ter uma possível lesão na panturrilha, o Nuno Moreira, para ser um jogador para ajudar a articular esse jogo do Vasco. Quando o Nuno Moreira tá bem na partida, o Vasco cresce muito, e ele vem de atuações mais abaixo nesses últimos jogos. É claro, a gente sempre vê o esforço do Nuno para marcar, para fechar espaço, para recuperar a bola, só que tecnicamente ele tá cometendo erros que não são comuns desse jogador. E aí tem que entender o que está acontecendo com ele. E para jogar no comando de ataque, eu acredito que ele volta com o Ryan como centroavante titular. Essa é a provável escalação do Vasco. Uma mudança que poderia acontecer é ele não vir com o Matheus França como esse jogador no lugar do Felipe Coutinho e colocar, por exemplo, o GB para fazer uma dupla de ataque aqui com o Ryan. Também poderia colocar o Nuno por dentro e o David na ponta, mas é muito provável que ele entre com o Matheus França jogando como esse camisa 10 no lugar do Felipe Coutinho. E aí tem o retorno do Cuesta, do Paulo Henrique, do Andrés Gomes. Então o Vasco terá basicamente meio time mudado em relação ao jogo contra o Grêmio. Então existe uma certa esperança com esses retornos do Vasco. E aí vocês já sabem como o Vasco marca. Quando vai marcar em bloco baixo, o Vasco geralmente marca nesse 4-4-2 fechando aqui, que funcionava bem, funcionou, por exemplo, muito bem no jogo contra o Bragantino, no qual o Vasco venceu por 3-0. O Vasco fechou muito bem os espaços nesse 4-4-2, soube jogar o jogo, e isso pode ser que aconteça novamente, vai acontecer, principalmente se o Vasco sair na frente do placar e quiser segurar o resultado. Agora, quando o Vasco quer jogar mais em cima do adversário, o Vasco geralmente monta esse 4-2-4, né? Bota a sua linha praticamente no meio de campo, vai marcar pressão, que é algo que eu tô sentindo falta desse time do Vasco. Ser agressivo, marcar alto, marcar pressão, ter essa gana de recuperar a bola lá no campo de defesa do adversário e já ficar próximo do gol para você construir rapidamente a jogada e quem sabe já marcar o gol. Bom, com o Matheus França, teoricamente o time ganha mais fôlego em relação ao Felipe Coutinho, jogador mais jovem, mais rápido e que aguenta por mais tempo fazer a marcação pressão. E é isso. Essa é a provável escalação do Vasco. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. E comenta aqui embaixo o seu palpite para Vasco versus Bahia. Quanto você acha que vai ser esse jogo? Temos que acreditar, é o que nos resta. E esperar que o grupo tenha caráter e competência para vencer esse jogo. Fui!